Estrago na região metropolitana de Rio Largo. Por exemplo, teve um comerciante que perdeu muita mercadoria e que agora se prepara para recomeçar. Vamos ver na reportagem do Adson Corrêa. Coloca aqui na tela. A chuva do final de semana deixou diversas ruas assim, em Rio Largo, no conjunto Tavares Granja. Veja que uma mulher se arrisca ao atravessar com um colchão na cabeça. O motociclista também se arrisca na água empoçada. Rua Pedro Coutinho, no centro da cidade, a água entrou nas lojas e causou prejuízos. O córrego transbordou e alagou esse trecho da rua. A comerciante arruma o que conseguiu salvar. Parte dos móveis foi para o lixo. Em questão de 10 minutos, transbordou aí o riacho. Comecei a levantar as coisas, mas não deu tempo, né? De toda forma, o móvel que estava aqui, a água suspende ele por causa da força. Pronto, aí acabou com tudo. Na loja ao lado que vende roupas para criança, mais prejuízo. Seu José Rosemar mostra que embaixo da ponte tem um cano que impede a passagem da água. Ele acredita que o assoreamento do córrego facilita que a água transborde. Por isso, sempre traz prejuízos quando chove. Se você for olhar debaixo dessa pontezinha aí, passou um cano azul, mais ou menos de 150, então abaixo de 150, aí atrapalha a água, o fluxo da água passar, aí quando qualquer lixinho que bata ali, aí transborda, aí todos nós aqui perto. Elidiane também suspeita que a falta de drenagem na parte alta de Rio Largo favoreça o aumento do nível do córrego. Eu creio que isso começa na parte alta da cidade, né? Como lá tem muitas casas novas, eu acho que o saneamento lá não é tão equipado como deveria ser. Então eu creio que eles têm que fazer alguma obra que venha desviar a água, que não fique tudo só nesse córrego, porque fora também os moradores que não têm consciência, porque eles jogam muito lixo no córrego. Tá com mais ou menos um mês que o prefeito mandou fazer uma limpeza geral, ele realmente tirou o lixo, tirou os matos, mas infelizmente, né, o povo não colabora. Atitudes e consequências, né? São atitudes e consequências, né? Atitude de você jogar aí o lixo no local totalmente impróprio. Também, às vezes, a coleta que não acontece com a frequência necessária. Pelo menos o que foi dito aqui por essa comerciante que teve esse baita prejuízo é porque foi feito na região de Rio Largo aí uma limpeza, ela acabou falando isso. Mas, realmente, a consequência que a gente colhe é isso, né? Galerias pluviais completamente entupidas, o lixo que é colocado aí nas encostas que acaba aparecendo aí no mar, vai entupindo isso, aquilo, outro, dificulta a vida. Agora foi muita água, meu amigo, é muita água, o volume de água muito grande, o que atrapalhou e muito aqui a vida desses comerciantes. Não só foi esse caso, não, isso aqui foi uma das pessoas que a gente conseguiu gravar essa reportagem, mas outros comerciantes também tiveram diversos prejuízos, alguns incalculáveis. Aqui em Maceió também, pessoas que tiveram prejuízos, né? Que coisa, a gente fica torcendo aí pela recuperação. Pessoas que mal se recuperaram daquele problema de maio, junho, agora já enfrentam também essa situação de muita água aqui no estado de Alagoas. Olha, com o acúmulo de chuvas, como será que vai ficar a previsão do tempo nos próximos dias? Será que a chuva vai dar uma trégua? É o que a gente fica esperando. Quem vai trazer detalhes é a nossa repórter Italine Marques. A situação foi complicada na madrugada, né? Ita Marques, bom dia. Oi, Fabão, bom dia para você, meu amigo, bom dia a todos. Estamos todos atentos e, de certa forma, preocupados, porque você veja, começou a chover por volta da quinta-feira, sexta-feira, e para você ter uma ideia, só em Maceió choveu nesse período, né, do fim de semana, de quinta, de sexta até hoje, segunda, muito mais do que estava previsto para todo o mês de novembro. Eu estou na Semar e a gente vai conversar agora com o meteorologista Vinícius Pinho para trazer todas essas informações técnicas para a gente sobre como fica o tempo ao longo desses dias, né? Vai continuar chovendo ainda? Vamos falar primeiro de Maceió, região metropolitana. Bem-vindo, bom dia. Bom dia. Então, a previsão ainda é de um pouco de chuva no dia de hoje. A gente vem já registrando algumas pancadas de chuva de forma isolada, principalmente aqui na região metropolitana, principalmente aqui na capital. E a tendência é que a partir de amanhã o tempo já fique um pouco mais seco. Amanhã pela manhã ainda existe essa possibilidade de algumas chuvas intercaladas com momentos de tempo seco, mas principalmente a partir da tarde de amanhã o tempo já deve ficar bem mais seco, não só em Maceió, mas em todo o estado de Alagoas.
quanto estava previsto para chover em novembro e quanto choveu até agora? A média histórica, a média climatológica do mês de novembro em Maceió fica em torno de 70 milímetros no mês. Só nesse final de semana, em alguns pontos de Maceió, nós já registramos mais de 210, 215 milímetros. Então, é mais de 3 vezes o que é esperado para um mês de novembro dentro da normalidade, num único final de semana. Então, é muita chuva que foi registrada aqui em Maceió. Agora estamos na primavera e mais parece inverno. Por que tanta chuva nesta época? Então, esse sistema que está atuando aqui na nossa região, ele é comum de acontecer no nosso país, mas ele é incomum de acontecer aqui no estado de Alagoas. Por quê? Porque esse sistema que a gente chama de Zona de Convergência do Atlântico Sul, ele tem um nome complicado, mas na verdade ele não é tão complexo assim. Ele normalmente atua do norte do país, se estendendo até o sul da Bahia, no máximo até o norte da Bahia. Mas a atuação de uma frente fria, de um sistema bem intenso, empurrou esse sistema um pouquinho mais para o norte, atingindo Alagoas e deixando esse sistema estacionário aqui no estado de Alagoas. Por isso que a gente vem tendo chuvas há 4, 5 dias e a tendência é que ainda tenha mais um pouquinho de chuva. Agora, a gente está falando mais de Maceió, mas está chovendo também no restante do estado, outras regiões como Sertão, Agreste? Tá, sim, a chuva começou no final da noite de quinta-feira, ela começou pelo Alto Sertão do estado, aí ela foi se deslocando em direção ao restante do estado de Alagoas. De ontem para hoje, essa chuva ficou mais concentrada na região da Zona da Mata, do litoral e do Baixo São Francisco. Então, e a tendência é que até amanhã ela fique concentrada nessas 3 regiões ambientais. Agora, Vinícius, mudando um pouco de assunto das chuvas, mas falando de um fenômeno muito recente que chamou a atenção de todos, de mim também, que vi da minha varanda, que na sexta-feira à noite o céu ficou verde. Eu nunca tinha visto isso, tá? O que é isso? Então, o que acontece? Quando a gente tem um sistema meteorológico atuante bastante intenso, como foi esse, a nebulosidade que estava associada a esse evento era uma nebulosidade bastante densa. E era um tipo de nuvem que ela era muito espessa, com um topo muito alto, mas a base dessas nuvens eram muito baixas. E o que aconteceu, na verdade, foi bem simples. Assim. A luz da cidade ela acaba por refletir na base das nuvens, na base que está baixa, na base das nuvens e, consequentemente, essa luz que reflete da cidade em direção à base da nuvem que está baixa, ela provoca essa coloração. No caso, até coincidência ou não, a iluminação da orla de Maceió, do Natal, ela é verde. Então, por isso que provocou essa luminosidade esverdeada em alguns pontos aqui da nossa capital. Mas esse fenômeno específico da sexta-feira à noite tem alguma relação com essas chuvas que vem atingindo Maceió e todo o estado? Com certeza, não a coloração das nuvens, mas o tipo de nuvem associado é de nuvem. Essa nuvem é uma nuvem bem carregada que provoca a chuva. Então, são nuvens bastante carregadas que provocaram esse sistema, essa coloração por ter a base baixa e a iluminação refletiu, e essas nuvens, por serem espessas, também provocam chuva. Vinícius, orientações gerais para as pessoas que estão nos assistindo. Vai continuar chovendo? É bom tomar alguns cuidados, principalmente pessoas que moram em regiões específicas de encosta, de barreiras? Exatamente. Nós estamos com um alerta meteorológico vigente. Quando a gente fala em alerta, a gente especifica que há risco à vida da população. Então, nosso risco maior hoje é de alagamentos em áreas com falha de drenagem urbana e de deslizamentos de terra. Nós tivemos diversos pontos com deslizamento de terra, inclusive um pouco mais grave em Rio Largo, no município de Rio Largo, outros deslizamentos de terra tanto na capital quanto no interior, principalmente na região metropolitana. E como o solo está muito saturado, ainda existe alto risco de deslizamento de terras em área de encosta. Então, é muito importante que as pessoas que moram nessas áreas sigam as orientações do Corpo de Bombeiros e sigam as orientações da Defesa Civil. Se houver a necessidade delas saírem das suas casas, se o Corpo de Bombeiros solicitar a retirada dessas pessoas, que elas saiam, porque a vida delas é mais importante. Com toda certeza. Obrigada pelas informações, bom trabalho. É isso aí, né, Fábio? A gente só reitera o que o Vinícius Pinho falou. É muito bom ficar por dentro dessas informações, né, do clima ao longo desses dias,
porque principalmente essas pessoas que moram em áreas de risco, onde há barreiras, encostas, rios, também precisam ficar em alerta, e a vida é sempre muito mais importante do que os bens materiais, mas a gente fica torcendo que nenhuma tragédia aconteça, não aconteçam mais tragédias, porque eu já vi que ocorreram sim alguns incidentes, não ocorram mais tragédias e que principalmente ninguém perca a vida, né? A gente volta ao estúdio, Fábio. Obrigado, Itamarques. Manda um abraço aqui ao Vinícius Pinho, direto da cela de alerta da SEMAR, né, trazendo atualizações a respeito do que aconteceu nesse final de semana atípico aqui no estado de Alagoas, principalmente em Maceió. Tivemos aí a aurora boreal vista por várias sacadas, né? Aquele céu verde, esverdeado, pessoas pensando que era o fim do mundo, mas foi justificado aqui devido à iluminação que acontece já na cidade, refletindo aí no céu, né? Tranquilizando muitas e muitas pessoas. Agora, infelizmente, é uma área realmente muito complicada essa, conforme a gente vê, e pessoas ainda tentando enfrentar, passar em ruas alagadas. Olha, gente, eu sinceramente, eu peço para você que está em casa assistindo Plantão Alagoas, você está em costa, apesar de ter aí uma previsão de que a chuva venha diminuir já hoje, amanhã, daqui para frente, mas, gente, cuidado, se você tem como ir à casa de um parente, tem como sair da sua casa, desocupar a sua casa, é área de encosta, é área de barreira, são várias grotas aqui em Maceió, aqui no bairro do Jacintinho tem várias, no Feitosa, diversas grotas, né? Tem pessoas que ainda persistem porque não tem um local adequado para ficar. Então, gente, procurem observar direitinho, entrar em contato sempre aí com o pessoal da Defesa Civil, a equipe do Corpo de Bombeiros também, está todo mundo preparado. Mas se você tiver como desocupar neste momento e procurar um abrigo, um local mais adequado para passar esse período, é o ideal, tá bom? É o ideal. Outra coisa, a gente viu uma imagem ali do cidadão na moto, um mototáxi, tentando passar com uma moto em uma rua completamente alagada. Aí não dá, né? Aí não dá. De repente tem um bueiro lá, um buracão, somem, desaparece. A gente já viu situações como essa. E esse recado serve também para o nosso amigo aqui, o 66 aventureiro, né? Que tenta passar aí com a água na metade do motor e tantas pessoas assistindo. Olha só essa imagem. Um pouquinho antes, pessoal, tem como voltar. Olha só. É uma coragem muito grande, né? Eu quero chegar, eu tenho que passar, eu estou com um passageiro aqui, eu tenho que chegar no determinado local. Mas é você se arriscar demais. Tem um bueiro ali. Vocês viram aquele caso da criança que ocorreu aqui no mês de junho, mostramos ao vivo aqui no Plantão Alagoas, aquela menina que desapareceu lá na região, entrou numa bueira, foi aparecer quase 1 quilômetro depois na região lá do Graciliano Ramos, se não me falta a memória. Então, é uma probabilidade de um acidente muito grande aí. Então, não adianta estar se arriscando por conta de 10, 15, 20 reais de uma corrida que você está fazendo, não compensa, né? Além da vida, que é o mais importante, o prejuízo também que pode ter aí com a moto. Viu, meu amigo? Esse recado serve para o senhor também, tá bom? Não dá para fazer trilha em local incorreto, não adianta, tá? Tem que ter consciência e tantos. Aonde foi? Maceió 1. Maceió 1, muito obrigado. A mina do bueiro aqui, o meu amigo Meia, ele acabou de foi no Maceió 1, a gente cobriu e mostramos para vocês aqui. Então, uma situação bem parecida. Cuidado, gente, pessoal do Corpo de Bombeiros, parabéns aí o trabalho, pessoal da Defesa Civil, a gente quer ver também o trabalho preventivo. A gente não quer ver só apenas a Defesa Civil, a gente quer ver os órgãos competentes visitando a região mais vulnerável, no período de estiagem, no período de seca também. É isso que a gente quer ver, essas ações, tá bom? Eu acredito que isso no ano que vem acontecer, pelo amor de Deus, né? Pra gente não estar mostrando aqui o pessoal só se mobilizando no momento da tragédia. Tem que ter o lado preventivo. É isso que, principalmente, os moradores exigem. Agora, meio-dia, boa